Estamos iniciando mais um Olhar Especial. Hoje vamos falar sobre dislexia. E para tanto, olha quem está aqui, doutora Maria Ângela Nogueira Nico, que é fonoaudióloga pela Universidade de São Paulo, especialização em psicopedagogia do Instituto Maranhão, coordenadora científica da Associação Brasileira de Dislexia ABD, integrante da equipe de diagnóstico no CAI, que é Centro de Avaliação e Encaminhamento da Associação Brasileira de Dislexia, conhecida como ABD. Tem curso de neuropsicologia no setor de psiquiatria da USP, tradutora do livro Dislexia, Ultrapassando as Barreiras do Preconceito, de James Bauer, autora da cartilha Facilitando a Alfabetização Multissensorial, Fônica e Articulatório, em parceria com Áurea Stavale Gonçalves, e também escritora do livro Nem Sempre é o que Parece, em parceria com Maria Eugênia Yanes. É isso? Isso. E eu quero agradecer também a nossa querida Cristiane Souza, voluntária de Libras, que está aqui com a gente, para que cada vez mais a gente leve mais conhecimento e informação para todos, né? Um abraço aí para a comunidade de surdos, meu grande abraço. E mande mensagem. Nosso WhatsApp 11 95893 5075. Doutora, muito obrigada pela presença no Olhar Especial. Eu que agradeço a oportunidade. Doutora, vamos começar? O que é dislexia? Dislexia é um dos muitos distúrbios de aprendizagem que se torna evidente que aparece na época da alfabetização. Então, essa criança começa a apresentar dificuldade de fazer a relação da letra com o som. Essa criança não pode ter distúrbios sensoriais, como de visão, de audição, algum problema neurológico ou psiquiátrico. Essa criança tem que estar numa escola adequada, mas ela vai falhar nesse processo. Então, deixa eu entender. A senhora falou que ela tem dificuldade da letra com o som. É, a primeira Dá um dificuldade exemplo para nós. de fazer essa relação, que o B é o B. Ela pode falar que o B é o D, é o Q. Então, esse é o comecinho da alfabetização. Isso a senhora diz quando ela vai escrever. Quando ela vai Para falar, ela fala normal? Super normal. Tá. Só que essas crianças, no quadro delas, elas podem ter tido um atraso na fala, um atraso no andar. Ah, é? E não todas. Então, sempre a principal dificuldade é essa relação da letra e o som, e depois é uma dislexia de desenvolvimento. Então, ela vai depois apresentar, nos outros anos, nas outras séries, dificuldade de escrever uma palavra adequadamente. Ela vai trocar a letra, vai omitir, vai inverter, vai aglutinar palavras. E quando a senhora fala aglutinar, é juntar? Juntar, por exemplo, de repente, ela junta de repente. Tá. Comigo, ela separa, põe comigo. Tá. Então, ela apresenta nessa parte da linguagem, nessa parte linguística, muita dificuldade. Mas é uma criança muito inteligente. Então, ela falha justamente nesse processo da leitura e da escrita. E algumas pessoas confundem a dislexia com uma deficiência? Sim. Existem quadros que confundem muito. Um deficiente mental, por exemplo, ele vai ter dificuldade para ler e escrever, mas assim, a dificuldade dele vai ser no coeficiente de inteligência. Ele não aprende a ler e escrever porque ele não tem a inteligência para adquirir essa capacidade de ler e escrever. E por isso a importância da avaliação, para a gente conseguir uma avaliação muito complexa, onde participam muitos profissionais. É um diagnóstico de exclusão, que nem eu te falei, ela não pode ter dificuldade de visão, de audição. Então, o dislexo não tem dificuldade na visão e também no que a senhora disse? Não é surdo? Não é surdo, não tem problemas psiquiátricos nem neurológicos. Não tem? Não tem. Tá. Não tem.
Mas às vezes eles são confundidos como se tivessem, porque tem a dificuldade desse aprendizagem. Desse aprendizado. Por exemplo, um problema neurológico, se ele tem uma lesão no lado esquerdo do cérebro, na área da linguagem, ele vai ter a mesma dificuldade. Mas o disléxico não tem lesão, então ele é um afásico. É uma outra dificuldade. O que é afásico? É a pessoa que tem dificuldade para ler, escrever, até para falar, dependendo da área do cérebro, mas por uma lesão, um derrame, uma batida de carro. Então, é lesão. E a dislexia não tem lesão. É um funcionamento diferente do cérebro, onde células estão fora do lugar. Mas, assim, essa criança... entraria aqui aquele desenho do cérebro que a senhora estava falando, que a senhora dá aula? Sim. Então, já vamos chamando esse desenho para a senhora até explicar a diferença do cérebro do disléxico. Aliás, gente, ela me corrigiu. Eu falei dislexo, porque até eu já ouvi muita gente falando. Sim. E a gente tem que falar disléxico, né? Isso. Tá. Mas como que a senhora me explica esse desenho, essa diferença do cérebro? Para aprender a ler e escrever, o lado esquerdo do cérebro, que é nossa área de linguagem, é o mais ativado. E dentro dessa área esquerda tem os lobos, temporal, parietal, occipital. Então, uma pessoa sem dificuldade, todos esse circuito vai ser ativado. Para o disléxico, não. Só um. Ah, é? Um circuito e muitas vezes vai para o lado direito do cérebro. Por isso que o disléxico também é muito criativo. Ah, é? E aí nós vamos falar, olha quem é. Quem não tem um iPhone, né? Então, eu queria que a senhora falasse... O Steve Jobs, o Bill Gates. Inclusive, o Bill Gates, nos Estados Unidos, ele coloca no jornal, procura-se disléxico para trabalhar na Microsoft. Que fantástico. Porque ele sabe que eles são muito criativos. E muito inteligentes. E muito inteligentes. A NASA procura disléxico, que eles têm um olhar diferente, por exemplo, para procurar buracos negros. Então, tem muitos disléxicos na NASA. Olha, gente... Agora, por outro lado... Quando eles não são avaliados, eles podem ir para as drogas, para roubos. Então, na Inglaterra tem uma pesquisa, a gente ainda não tem no Brasil, que a maioria da população carcerária é disléxica. Nossa! Então, infelizmente, não foi cuidado, avaliado. E no Brasil, a senhora falou que tem que passar por uma avaliação. Uma avaliação. Agora, isso, como é que fica na nossa rede pública? Eu gostaria de falar sobre isso no próximo. Vamos chamar o intervalinho, gente? E já vamos falar da nossa rede pública, da escola. Não saia daí. Oi, nós estamos hoje aqui no Olhar Especial com a doutora Maria Ângela Nogueira Nico, que é psicopedagoga, enfim, nós estamos falando sobre dislexia, né? Ela pertence também à ABD, Associação Brasileira de Dislexia, né, doutora? Isso. Mas a gente estava falando a respeito dos disléxicos, da nossa rede pública, porque eu acho que onde percebe que a criança tem um problema é na escola, não é, doutora? Sim. Então, aqui a senhora disse que tem que passar por uma avaliação onde tem inúmeros profissionais. Certo. Como é feito, então, a criança que está lá assistindo, sei lá, no Mato Grosso, Bahia, ou em Cabralha Paulista, na minha cidadezinha, que não tem recurso? Como é que fica essa criança? É complicado, porque essa avaliação tem que ser feita por uma equipe que converse, que fale a mesma língua. Não adianta uma fonoaudióloga, um neurologista, um psiquiatra, uma psicopedagoga, cada um dá um diagnóstico. Tem que ser uma equipe que conheça a dislexia. A gente recebe na associação crianças do Brasil inteiro e muitas crianças da rede pública, a prefeitura manda ou de ambulância ou paga para elas virem, para fazer essa avaliação. Eu acho que é muito importante, porque nas escolas públicas tem essa progressão que a criança vai passando de ano sem saber ler e escrever. Então, a gente recebe muita criança no 8º, 9º ano que são deficientes mentais, não são nem disléxicos.
Nossa. Então é muito triste, porque perdeu todo esse tempo, qualquer dificuldade, né? Perde muito tempo sem tratar, porque a intervenção é muito importante nesses casos. Então, doutora, quer dizer que quem está nos assistindo, que queira ter essa avaliação, pode tentar conseguir no posto de saúde da cidade para que seja encaminhado para a associação de vocês, a Associação Sim, Brasileira de... eu acho que é esse então, caminho. vamos dar esse contato, né? Isso. O site, a senhora nos passou www.dislexia.org.br. Isso, é isso? Isso mesmo. E lá a pessoa consegue inscrever seu filho e... Sim, tem a parte paga e a parte... É isso que eu ia perguntar já. Tem a parte paga e a Certo. parte dos que não podem pagar. Ah, que bom. Então, a gente é atendida pela mesma equipe de profissionais. E, então, é importantíssimo esse diagnóstico, quanto mais cedo, melhor. A dislexia, como ela é genética e hereditária, a gente consegue perceber já nos pequenininhos, principalmente se o pai é disléxico, e já sabe tudo o que ele passou. Então, ele encaminha, já fala, meu filho está com alguns sinais, então ele vai pequenininho, a partir de 5, 6 anos, mas a gente ainda não pode falar em dislexia, é uma criança de risco, porque a gente só pode falar em dislexia depois do processo de alfabetização, quando ele falha nesse processo. Então, aí, a senhora está falando quantos anos que seria esse processo? Uns 2 anos, então a criança vem, faz a pequenininha, faz a avaliação, a gente encaminha o pequenininho para uma fonoaudióloga, depois de 2 anos ela volta para fazer uma reavaliação. Mas essa criança já vai melhorar muito nesse processo de intervenção, né? Vai ajudar bastante no processo da alfabetização. Mas o que nos procuram mais assim no 3º, 4º ano, onde aparece mesmo essa dificuldade. 3º, 4º ano. Embora tenham muitos até adultos que venham com o emocional muito prejudicado, porque sofreram a vida inteira, sofrem para fazer essa avaliação, eles choram até. Mas é importante para eles saber o que eles têm, Tá. E eles são inteligentes, então eles conseguem até cursar uma boa universidade. Com muita dificuldade, né? Assim, muito esforço, mas consegue. Por isso a importância sempre que eu falo da avaliação, para você guiar. E normalmente os dislexos, eles têm uma área que eles procuram, a senhora falou que eles têm muita criatividade? Muita criatividade. E hoje em dia, ele pode escolher qualquer área. Tem a ajuda do computador, de uma boa secretária, porque a dificuldade mesmo é de leitura e escrita. Então, ele tendo esses outros profissionais ajudando, ele vai, porque eles são muito criativos, muito inteligentes. Muitos vão para a área de arquitetura, de teatro, mesmo tendo, às vezes, uma memória prejudicada. Porque, assim, a dificuldade é a leitura e escrita, mas tem outras coisas que atrapalham. É uma memória imediata, uma organização temporal, espacial. Como assim uma organização? Assim, eles são um pouquinho descoordenados, tem assim uma dispraxia que a gente fala, né? Uma criança mais descoordenada, tem uma letrinha muito feia, 99%, que é a disgrafia. Então, não é aquela letrinha bonita, eles têm muita dificuldade na coordenação motora grossa, que eu te falei, e na fina também. Tem muita dificuldade com uma segunda língua, porque o português, que a relação praticamente é letra e som, é direta, o inglês, o A, já é o EI. Então, ele já vai ter muita dificuldade com o inglês, com o alemão, com o espanhol. Então, às vezes, dificuldade com a matemática, em decorar a tabuada, porque é a memória dele que está prejudicada. Então, ele tem dificuldade com a matemática? Às vezes. Às vezes. De compreensão de problemas, porque ele lê devagar, vai trocar tudo. O cognitivo é ótimo. Por isso que você tem que ler para ele entender. Vamos explicar. Quando a senhora fala cognitivo, a senhora quer dizer o quê? Essa inteligência, essa capacidade de aprender tudo que não seja leitura escrita. Então, ele tem facilidade em compreender um problema de matemática, sabe como fazer a continha, mas não decorou a tabuada e não consegue ler direitinho, então ele não vai compreender. Então, por isso que o professor tem que ter um olhar diferenciado para essa criança. E assim, na parte emocional, na comunicação com os amigos, a parte espiritual dele, como que é essa pessoa, assim, Quais as dicas que a senhora pode dar
para que quem está nos assistindo, né, a gente consiga ir percebendo, ter um olhar mais especial para... O adolescente, o adulto, normalmente, junto com a fonoaudióloga ou psicopedagoga, necessita de um terapeuta, um psicólogo para ajudar, porque o emocional é muito prejudicado. Ele é uma porque criança... ele sofreu muito, Sofreu muito. Desde pequeno. Ele consegue outras coisas melhor do que as outras crianças, mas não consegue ler e escrever. Então, muitas vezes o professor não acredita antes de um diagnóstico. O professor nem sabe, né? Nem sabe. Não tem um... Isso é importantíssimo. Todo professor deveria conhecer todas essas dificuldades. Aliás, eu ia perguntar sobre isso. E o professor, eles estão sendo... Existem cursos? Como é que eles são preparados para que eles percebam? Na associação, a gente dá essa capacitação para professor e para outros profissionais, porque é importante. Se na escola que aparece, então o professor tem que ter esse olhar, ele não vai avaliar, mas ele vai encaminhar certo. E depois acolher. Então, a escola pode ajudar com mais tempo para essa criança. Ele é muito lento para copiar, então dá provas menores. Essa criança sai da sala de aula, vai fazer uma prova, uma coordenação. Então, tem muitas coisas que pode ajudar. Só que o disléxico é inteligente. Então, não adianta falar, ele pode repetir. Não pode. Ele tem que ter o conteúdo e ele é capaz disso. Ele só precisa dessas ferramentas para ajudá-lo. Tá. Bom, gente, então nós vamos para um próximo intervalinho que já me mostraram até um break. Não sai daí. Bom, gente, hoje o assunto no Olhar Especial tá demais. Estamos falando sobre dislexia e, poxa, tem a Disney, era disléxico, quem mais? Einstein, Agatha Christie, Leonardo da Vinci escrevia ao contrário, escrito em espelho, que a gente fala, que é raro, é muito raro a gente ver crianças escreverem assim. Tom Cruise, né? Tom Cruise, Cher, Whoopi. Tá. Bom, mas então, o Brasil tem uma escola preparada ou uma faculdade? Existe isso no Brasil? No Brasil não existe uma escola específica para disléxico, nenhuma universidade. E eu acho até que nem é tão importante, porque eles são crianças inteligentes, eles podem participar de qualquer escola. Mas o que a gente precisa é que o professor esteja capacitado para reconhecer os sinais e depois acolher essa criança. Isso é o mais importante. Nas universidades também, porque tenho pacientes que vão para as universidades, os professores nem sabem o que é dislexia, então a gente tem que ir lá conversar também, mostrar todos os caminhos. Então é importantíssimo isso, que os professores sejam capacitados para saberem o que é dislexia e outros distúrbios. Tá. E agora, doutora, e os pais? Os pais têm um papel muito importante, a gente fala, para a criança disléxica, os pais, a escola e o profissional que trabalha. Esses três, se esses três não tiverem de acordo, essa criança vai falhar. Os pais são importantes no momento também de perceberem, às vezes até muito antes da escola, que tem alguma coisa estranha com seu filho. Muitos pais chegam na associação e falam, a gente já percebia, já conversou na escola, mas a escola falava, não, vai dar um clique. Não existe um clique. Essa criança não tem o clique, nunca vai dar esse clique. Então, ela tem dificuldade, ela vai ter essa dificuldade. É isso que eu ia perguntar para a senhora. Tem cura? Não tem cura, porque é um distúrbio de aprendizagem. Mas com a intervenção adequada, essa família apoiando, essa escola ajudando, essa criança melhora muito. Melhora e vai ficar melhor que as outras ainda, porque a danadinha é muito inteligente, né? Isso, e só que o tratamento é longo também, a gente tem que deixar claro, porque o pai fala, fez um mês de fono, um mês de psicopedagoga, não adianta. Porque a gente tem que trabalhar com a memória, com a organização, com a realfabetização. Então, nós estamos falando de um tratamento mais ou menos de quanto tempo? 4 a 5 anos, depende das crianças. Aí pode até dar uma alta provisória, porque essa dificuldade vai aumentando. Assim, por exemplo, uma criança no ensino médio, os textos ficam mais complexos,
Então, a escrita é mais complicada, química, física são outros códigos que eles vão ter que aprender, então vai modificando. Então é importante isso, a intervenção, que a escola sozinha não vai fazer nada. Tá, doutora, e assim, pai, mãe em casa, o que seria bom fazer já com essa criança para ajudar em... Eu estou falando de crianças carentes, de pessoas de lugares carentes que não tenham esses profissionais, que tudo é mais difícil. A internet eu acho que pode ajudar, né? Pesquisando. Mas assim, ler para essa criança seria bom? Muito, seria. Que tipo de brincadeiras que ajudariam? O disléxico tem muita dificuldade, né, que nem eu te falei, na parte linguística. Então, ele não percebe a rima, essas historinhas, essas musiquinhas, atirei um pau no gato. Então, ler muito para essa criança, fazer que ela repita, que ela entenda isso. Mesmo para, assim, para os mais velhos também. Você tem sempre que estar ajudando. Só que tem que perceber bem uma coisa, o pai ou a mãe, eles não são profissionais da área, então pode estragar essa relação. Mas assim, eles acolhendo, eles dando essa oportunidade dessas crianças terem esse apoio, principalmente no lado emocional, vai ser muito importante. A psicóloga é fundamental também, né? A psicopedagoga, psicopedagoga, né? E às vezes, junto com a dislexia, vem um quadro de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, mas aí o neurologista, o psiquiatra que vão medicar essa criança, porque às como vezes ela precisa, porque como você viu, você falou, ela não é uma doença, então ela não tem remédio para ela. Mas se tem uma comorbidade, como até uma depressão, então o psiquiatra vai ajudar com o remédio, mas não é para dislexia. Sim, sim. São para essas comorbidades, esses quadros que vêm junto. Porque, lógico, sofre bullying, brincadeiras, e é lógico que essa criança vai ficando introvertida. Introvertida. Né? A senhora me disse que chegou a receber pessoas já com idade para serem avaliadas, que gostariam de saber o que tinha na associação, Sim, é isso? Adultos de 70, até de 70 e poucos anos, que falaram, olha, eu não quero morrer sem saber o que eu tenho, se eu sou burro, porque eu tive muita dificuldade. Então, eles vêm, aí eles saem satisfeitos, sabendo o que eles têm. Por isso a importância de falar o que seu filho tem. Não é um estigma, não, ele vai ser ajudado por causa disso. Muitos pais não querem contar. Tem medo, tem vergonha. Tem vergonha. É um preconceito, é um preconceito, né? Que não deve ter. Informação, né? Informação, isso mesmo. Eu queria falar aqui, a gente estava comentando, gente, daquele filme maravilhoso. E aí eu queria que a senhora falasse para os nossos telespectadores, que a gente queria pôr um pedacinho, mas aí tem os problemas de direitos autorais. Gente, não perca esse filme. Independente de qualquer coisa, é uma lição de vida, né? Isso, um filme que retrata muito bem o que uma criança pequenininha passa no processo de alfabetização. Como é que chama mesmo? Como Estrelas na Terra. Ou você tem outro filme indiano, um filme indiano, onde o ator, o professor, que é muito sensível, também é disléxico na vida real. Então, ele quis fazer esse filme, ele é o ator e o diretor. Então, é um filme que sensibiliza muito e vocês vão compreender muito o que é a dislexia. Muito interessante, porque tem o irmão mais velho que conseguia tudo, que era o melhor na escola, né? E tem aquele menininho que desenhava muito bem, né? A parte direita do cérebro. Sabe aquele menininho no mundo da lua, né? Isso. E aí vai contando essa história, e aí a dificuldade do pai, que queria um filho perfeito, a mãe, o sofrimento da mãe, né? Que fica ali tentando equilibrar a família. Isso. E uma coisa que eu gostaria de falar, que ela é genética e hereditária, isso é muito importante. Se alguém da família, um pai, um avô, um tio, já teve essa dificuldade, fique de olho no seu filho. Que pode vir um dos filhos, né? E a senhora falou também a respeito de um quadro que tem lá, que a senhora usa, né? Vamos pôr esse quadro aqui e mostrar, mas eu queria que informasse a respeito desse quadro para as pessoas. É que fala a incidência da dislexia mundial de 5% a 17%, então é muito grande. Antigamente falava-se que era assim, a incidência é mais em homens do que mulher. De 5 homens para uma mulher. Hoje em dia, com as pesquisas que cada vez estão mais avançadas, já está equivalente. Mas tem uma explicação, porque que tem um pouquinho mais de homem do que mulher.
É um problema hormonal, onde a mãe tem excesso de testosterona e aborta os fetos femininos. Então, por isso fica mais homem disléxico do que mulher. Tá. Então, tem toda essa parte genética, muitos estudos com cromossomas, com tudo isso provando que a dislexia existe, que muita gente não acredita. Tá. Doutora, agora nosso tempo está... Eu já vou convidando a senhora para mais programas, né, gente? Porque esse assunto é apaixonante. E eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Que se teu filho começar a apresentar qualquer dificuldade, que seja, desde a pré-escola, corra para ver. Que quanto antes essa criança não vai depois ter um emocional que vai machucá-lo muito. Tá certo. Gente, muito obrigado mais uma vez aí por esse olhar especial, pela nossa audiência, por tudo que nós temos podido aprender aqui com essas diferenças, tá? Um grande abraço a todos, um beijo no coração, obrigada a Deus.